Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, mais uma vez aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 28 de setembro, nós faremos a leitura no livro de Daniel, do capítulo 7 ao 9. Então, vamos para a leitura. Daniel, capítulo 7. No primeiro ano do reinado, no primeiro ano do rei Belsazar da Babilônia, Daniel teve um sonho. O que ele viu enquanto dormia o apavorou. Um verdadeiro pesadelo, e ele escreveu o seu sonho. No meu sonho, naquela noite, vi os quatro ventos do céu soprando e formando uma grande tempestade no mar. Quatro animais enormes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro animal parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado e ficou de pé, como um homem. Em seguida, deram-lhe um coração humano. Depois, vi um segundo animal, que parecia um urso. Ele se levantou, segurando 3 costelas nas mandíbulas, e recebeu esta ordem: ataque, devore tudo, encha a barriga. Em seguida, vi outro animal. Parecia um leopardo. Tinha 4 asas, como de pássaro, nas costas. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Depois disso, um quarto animal apareceu no meu sonho. Esse era apavorante, medonho. Tinha enormes dentes de ferro, triturava e devorava suas vítimas. Qualquer coisa que sobrava no chão, ele pisava e esmagava. Era diferente dos outros animais, um verdadeiro monstro, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, tentava imaginar o que significavam. Nasceu nele outro chifre, mas este era pequeno. 3 dos chifres que já tinha foram arrancados para dar lugar a ele. Havia olhos humanos no pequeno chifre e uma boca grande que falava com arrogância. Enquanto eu observava tudo isso, tronos foram estabelecidos e um ancião tomou o seu lugar. Suas roupas eram brancas como a neve, o cabelo alvo como a lã. Seu trono estava envolto em chamas. As rodas brilhavam intensamente. Um rio de fogo jorrava do trono. Milhares de milhares o serviam, milhões o atendiam. Pediu-se silêncio no tribunal e os livros foram abertos. Eu continuei observando. O chifre pequeno falava com arrogância, e enquanto eu observava, o monstro foi morto e seu corpo foi lançado no fogo. Os outros animais viveram ainda algum tempo, mas não fizeram nada, não tinham poder para governar. E o meu sonho continuou. Então vi alguém. Opa. Então vi alguém, um filho de homem, chegando no meio de nuvens. Ele se aproximou do ancião e foi apresentado a ele. Ele recebeu o poder para governar toda a glória da realeza. Todas as raças, cores e crenças lhe serviram e o adoraram. Seu reinado será para sempre e não terá fim. Seu governo real nunca será destruído. Mas, quanto a mim, Daniel, fiquei perturbado. As visões me deixaram apavorado. Por isso eu me aproximei de alguém que estava perto e perguntei o significado de tudo aquilo. E ele me deu a interpretação. Esses 4 animais enormes, disse ele, significam 4 reinos que aparecerão na terra. Mas, a certa altura, o povo santo do Deus Altíssimo receberá o reino e o manterá para sempre. Sim, para sempre. Mas eu queria saber mais. Estava curioso sobre o quarto animal, aquele que era tão diferente dos outros, um monstro medonho, com os dentes de ferro e garras de bronze, que engolia o que despedaçava e pisoteava tudo, o que via pela frente. E eu queria saber também a respeito dos 10 chifres e do chifre pequeno que nasceu, ocupando o lugar de 3 dos primeiros chifres.
Esse novo chifre tinha olhos e, com sua boca grande, falava de forma arrogante, dominando os outros chifres. Observei que esse chifre fazia guerra contra o santo povo de Deus e levava vantagem sobre eles. Mas o ancião interveio e decidiu a favor do povo do Deus Altíssimo. No final, o povo santo de Deus assumiu o controle do reino. A pessoa que estava perto de mim explicou: o quarto animal é o quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente dos 3 primeiros, um reino monstruoso que devorará e pisoteará todas à sua volta. Os 10 chifres são 10 reis, um após o outro, que procederão desse reino. Mas então outro rei aparecerá, e ele será diferente dos reis anteriores. Começará derrubando os outros reis e blasfemando contra o Deus Altíssimo. Ele perseguirá os seguidores do Deus Altíssimo e tentará eliminar a adoração sagrada e a prática da justiça. O santo povo de Deus será perseguido por ele durante um tempo, 2 tempos e meio tempo. Mas, quando for feito silêncio no tribunal, o chifre não terá mais o seu poder e será destruído definitivamente. O governo real, a autoridade e a glória de todos os reinos debaixo do céu serão entregues ao povo do Deus Altíssimo. E esse governo durará para sempre. Todos os outros governantes irão servir e prestar obediência a ele. O sonho acabou assim, e eu, Daniel, continuei chocado como alguém que tinha acabado de ver um fantasma, mas guardei tudo para mim. Daniel capítulo 8. No 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão. Era a 2ª visão. Nessa visão, eu me vi em Suzã, a capital da província de Elão, diante do canal Ulai. Ao olhar em volta, fiquei surpreso de ver um carneiro diante de mim. O carneiro tinha 2 chifres enormes, um maior que o outro. Mas o chifre maior foi o último a aparecer. Fiquei observando enquanto o carneiro avançava, primeiro para o oeste, depois para o norte e então para o sul. E nenhum animal conseguia enfrentá-lo. Ele fazia o que queria e, todo arrogante, posava de rei dos animais. Enquanto eu observava, tentando entender o significado de tudo aquilo, vi também um bode que tinha um enorme chifre no meio da testa. Ele vinha do oeste e percorreu toda a terra sem tocar o solo uma única vez. O bode aproximou-se do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto antes, diante do canal, e o atacou ferozmente. Observei enquanto ele, louco de raiva, atacava o carneiro. A violência era tanta que ele lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não conseguiu resistir. O bode o derrubou e o pisoteou. Nada pôde salvar o carneiro. Então o bode tornou-se cada vez mais arrogante. E no auge do poder, seu chifre imenso se quebrou. E 4 outros chifres enormes surgiram no lugar, apontando para o norte, o sul, o leste e o oeste. De um desses grandes chifres surgiu outro chifre, pequeno, mas o seu poder cresceu até atingir o sul e o leste, e a querida terra prometida. Cresceu tanto que atingiu as estrelas, o exército celestial, e lançou algumas delas na terra e o pisoteou. Ele ousou até desafiar o poder de Deus, o príncipe do exército celestial. Ele acabou com a adoração diária e profanou o santuário. Como castigo pelos seus pecados, o santo povo de Deus também foi atacado por ele. O chifre desprezou a verdade de Deus, extremamente arrogante, dominou tudo o que via pela frente. Naquele momento, ouvi 2 anjos conversando, e o primeiro perguntou: quanto tempo vai durar isso?
sem adoração diária e esse castigo devastador pelo pecado? E o povo de Deus e o santuário vão continuar sendo desprezados e pisoteados? E o outro respondeu: um período de 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será restaurado. Enquanto eu, Daniel, estava tentando encontrar um sentido no que via, uma figura humana apareceu diante de mim. Ouvi uma voz de homem que vinha do canal de Ulai e chamava: Gabriel, diga a este homem o que está acontecendo. Explique a visão a ele. Ele veio até mim, mas quando se aproximou, fiquei aterrorizado e me prostrei com o rosto em terra. E ele disse: entenda que esta visão diz respeito ao final dos tempos. Assim que ele falou, eu desmaiei com o rosto no chão. Mas ele me despertou, me levantou. E ele continuou: vou contar a você o que vai acontecer nos dias de juízo, pois haverá um fim para tudo isso. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os 2 reinos, os 2 reis dos medos e dos persas. O bode representa o reino dos gregos e o chifre enorme na testa deles é o primeiro rei. Os 4 chifres que surgiram no lugar dele, depois que foi quebrado, são os 4 reis que virão depois dele, mas sem o mesmo poder. Quando o reinado deles estiver no fim e as rebeliões se intensificarem, surgirá um rei cruel, um mestre na maldade. Seu poder aumentará imensamente. Ele será arrogante, de fala autoritária, fazendo exatamente o que quer. Derrubará poderosos e santos por todos os lados. Suas ações criminosas vão se multiplicar, e como vão? Ele vai achar que é invencível e vai se livrar de todos que cruzarem seu caminho. Mas quando enfrentar o príncipe dos príncipes, será esmigalhado. Mas não por mãos humanas. A visão das 2.300 tardes e manhãs é precisa, mas confidencial. Então mantenha-a em segredo, refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, acabado, esgotado por alguns dias, finalmente encontrei forças para voltar ao trabalho e tratar dos negócios do rei. Mas continuei apavorado com a visão, pois não conseguia entender coisa alguma. Daniel capítulo 9. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, tornou-se rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, meditava nas Escrituras e, de acordo com a mensagem do Eterno ao profeta Jeremias, Jerusalém teria de ficar em ruínas durante 70 anos. Recorri ao Senhor Deus em busca de uma resposta. Orava com dedicação e sinceridade. Jejuava, vestia pano de saco e me ajoelhava nas cinzas. Derramei meu coração, abri minha alma para o Eterno, o meu Deus. Ó Senhor, grande e soberano Deus, tu nunca falhas em cumprir a tua aliança. Nunca desistes daqueles que te amam e obedecem ao que ordenas. Mas nós pecamos de todas as formas possíveis. Cometemos pecados terríveis. Fomos rebeldes. Enganamos-os e pegamos atalhos para fugir dos teus caminhos. Fizemo-nos de surdo diante dos teus servos, os profetas, que pregaram tua mensagem aos nossos reis e líderes, aos nossos reis e a todo o povo da terra. Tu fizeste tudo certo, Senhor, mas tudo o que temos a apresentar é culpa e vergonha, todos nós, o povo de Judá, os cidadãos de Jerusalém, Israel no exílio e em todos os lugares por onde fomos espalhados, por ter te traído. Assim, fomos envergonhados publicamente, todos nós, nossos reis, líderes, pais, diante do mundo. Mas foi bem merecido por causa do nosso pecado. A tua compaixão é nossa única esperança, ó Senhor, o nosso Deus, porque a nossa rebeldia abrimos mão dos nossos direitos, não prestamos atenção em ti quando nos disseste como deveríamos viver, nem obedecemos ao ensinamento proclamado por teus servos, os profetas. Todos nós em Israel optamos por te ignorar.
Desprezamos tuas instruções para fazer apenas o que era do nosso agrado. E agora estamos pagando por isso. A maldição expressa claramente na revelação feita a Moisés, servo de Deus, agora está fazendo efeito entre nós. É o salário do nosso pecado contra ti. Fizeste a nossos governantes o que prometeste fazer. Trouxeste desgraça sobre nós, em Jerusalém, a pior já registrada. E como estava escrito na revelação de Deus a Moisés, a catástrofe foi total. Nada foi poupado. Nós nos mostramos obstinados do nosso pecado, sem nunca considerar tuas orientações, ignorando tuas advertências. Assim, com razão, deixaste que a desgraça viesse sobre nós, contudo. E tu, ó Eterno, tens todo o direito de fazer isso, pois nós te ignoramos de maneira persistente, com muita culpa no cartório. Ó Senhor, tu és nosso Deus, pois livraste teu povo da terra do Egito numa grande demonstração de poder. O povo ainda fala nisso. Confessamos que pecamos, que vivemos uma vida de maldades, como sempre tens agido, consertando as coisas e endireitando as pessoas. Por favor, afasta tua tão grande ira contra Jerusalém, que é tua cidade, teu santo monte. Sabemos que foi por culpa nossa que isso aconteceu, tudo por causa do nosso pecado, do pecado dos nossos pais, e agora estamos envergonhados diante de todos. Somos motivo de zombaria na nossa vizinhança. Por isso, ouve, ó Deus, esta oração sincera do teu servo. Tem misericórdia do teu santuário arruinado. Age de acordo com o que és e não segundo o que somos. Atenção, atente nossa oração, ó Deus. Atende nossa oração, ó Deus. Abre os olhos e observa nossa cidade arruinada, a cidade chamada pelo teu nome. Sabemos que não merecemos tua atenção. Nosso apelo é a tua compaixão. Esta oração é nossa única esperança. Senhor, ouve-nos. Senhor, perdoa-nos. Senhor, olha para nós e faz alguma coisa. Senhor, não nos desprezes. Tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome. Defende teus interesses. Enquanto eu derramava meu coração, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, orava e apresentava toda a minha vida diante do Eterno e intercedia pelo santo monte do meu Deus. Enquanto eu estava mergulhado na oração, Gabriel, o ser semelhante a um homem, aquele que eu tinha visto numa visão anterior, aproximou-se de mim, voando como uma ave na hora da adoração da noite. Ele se pôs diante de mim e disse: Daniel, vim esclarecer as coisas. Assim que você começou sua oração, a resposta foi dada. E agora estou aqui para entregá-la. Você é muito amado. Por isso, ouça com cuidado para entender o significado da revelação. 70 semanas estão decretadas para seu povo e sua cidade santa, como forma de conter a rebelião, dar fim ao pecado, arrancar o crime pela raiz, estabelecer a justiça para sempre, cumprir a profecia e ungir o lugar santíssimo. Aqui está o que você precisa entender. Desde o momento em que a ordem foi dada para a reconstrução de Jerusalém até a vinda do líder ungido, haverá 7 semanas. A reconstrução levará 62 semanas, incluindo a construção de ruas e muros. Serão tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o líder ungido será morto. É o seu fim. A cidade e o santuário serão arruinadas pelo exército de novo líder que chegar. O fim virá de repente, como uma onda enorme. Haverá guerras até o fim e a desolação estará na ordem do dia. Então, no período de uma semana, ele fará muitas alianças importantes, mas na metade da semana, ele acabará com a adoração e as orações. No lugar da adoração, irá se instalar a besta da profanação, que permanecerá ali até finalmente ser destruída. Amém, meus irmãos? Somente até aqui, fique conosco. Até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.